Em 2006, um adolescente do Missouri chamado Matt Salter se viu em um tornado inesperado e aterrorizante. Quando a tempestade passou pela sua cidade, ela o levantou e o carregou a uma distância impressionante de 398 metros. Embora os tornados sejam conhecidos por sua força e destruição, a experiência de Matt mostrou um aspecto raro de sobrevivência em condições extremas. Surpreendentemente, ele saiu desse terrível incidente com apenas ferimentos leves, deixando muitos admirados com sua sorte e resiliência. Tornados podem ser extremamente mortais, mas a história de Matt traz esperança e espanto em meio ao caos. Este caso incrível de sobrevivência é um dos mais distantes em que uma pessoa foi levada por um tornado e sobreviveu para contar a história. Isso levanta questões sobre a ciência dos tornados e como algumas pessoas conseguem suportar as forças mais brutais da natureza. Como é possível sobreviver em uma situação tão perigosa? Vamos desvendar a verdade sobre a impressão em blocos de madeira. Essa técnica fascinante tem raízes históricas profundas e permite que as pessoas criem belos textos impressos ao longo dos séculos. A impressão em blocos de madeira envolve esculpir todo o texto em uma superfície de madeira lisa, tornando-se uma arte única que combina criatividade e habilidade. Um dos usos significativos desse método foi a produção de importantes textos budistas na tradição Mahayana. Ao esculpir cuidadosamente os símbolos em espelho na madeira, os mestres podiam criar cópias que eram não apenas legíveis, mas também visualmente impressionantes. Essa técnica permitiu compartilhar sabedoria e ensinamentos muito além dos autores originais, espalhando narrativas importantes por culturas e gerações. Imagine o quão revolucionário isso foi em uma época em que os livros eram copiados à mão e eram raros. Hoje, a impressão em blocos de madeira não é apenas uma relíquia do passado. Ela continua sendo uma arte valorizada por muitos, reconhecida por seus designs complexos e significado espiritual. Como essa técnica influenciou os métodos modernos de impressão e o mundo da arte. Você sabia que os peixes dourados não podem viver em aquários redondos? Na Itália, é ilegal manter peixes dourados nesses aquários clássicos que vemos em filmes. Essa lei foi criada para proteger a saúde e o bem-estar desses populares animais de estimação. Os peixes dourados, conhecidos por suas cores vibrantes e natação graciosa, se sentem melhor em ambientes espaçosos e filtrados. Aquários redondos limitam sua capacidade de nadar livremente e podem prejudicar seu crescimento, causando problemas de saúde. Em aquários maiores, com a filtragem e a aeração adequadas, os peixes dourados podem crescer mais e viver mais felizes. As leis italianas destacam a importância do bem-estar animal, incentivando os donos a oferecer um habitat adequado para seus pets. Isso reflete uma crescente conscientização mundial sobre a necessidade de manter animais de estimação em condições que se aproximem de seu ambiente natural. Então, da próxima vez que você pensar em comprar um peixe dourado, lembre-se desse fato interessante e considere um aquário apropriado. Que tal dar ao seu pet o espaço que ele precisa para prosperar? Descubra a grandeza do Império Romano. Em seus melhores tempos, o Império Romano foi um dos maiores impérios da história, abrangendo a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Este incrível estado tinha seu coração em Roma, frequentemente chamada de Cidade Eterna, devido à sua importância e rica história. Imagine uma cidade cheia de gladiadores, filósofos e imperadores, sob majestosos edifícios como o Coliseu e o Panteão. A influência do Império se espalhava por estradas, comércio e cultura, unindo diferentes povos e promovendo avanços em direito, engenharia e arte. Muitas ideias e sistemas que usamos hoje têm raízes nesta notável civilização. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Império Romano, pense em seu grande mapa e em como ele moldou nosso mundo moderno. Quais ecos de Roma ainda sentimos em nossas vidas? E se eu te contar sobre o lugar mais chuvoso da Terra? Mawsynram, uma pequena vila na Índia, é famosa pela sua incrível quantidade de chuvas, com uma média de cerca de 1.180 centímetros por ano. Essa quantidade impressionante de chuva coloca Mawsynram como o lugar mais úmido do mundo. A vegetação exuberante ao redor da vila prospera graças às chuvas constantes, criando um ecossistema vibrante e cheio de vida. Os moradores se adaptaram muito bem a esse clima. Eles costumam usar grandes guarda-chuvas feitos de folhas para se manterem secos enquanto se deslocam ou trabalham ao ar livre. As nuvens únicas que se formam na região, junto com a geografia local, contribuem para as intensas precipitações.
Os visitantes de Mawsyn Ram ficam frequentemente encantados com sua beleza e surpresos com a quantidade de chuva, o que mostra como a natureza pode impactar a vida daqueles que chamam esse lugar de lar. Acredite ou não, Monopólio é uma lição sobre desigualdade. O famoso jogo de tabuleiro Monopólio, adorado por famílias e amigos, tem uma história fascinante. Criado no início dos anos 1900 por Elizabeth Magie, o jogo foi pensado para mostrar as consequências negativas da desigualdade de riqueza. Magie queria que os jogadores entendessem como as monopolizações podem gerar diferenças financeiras e sofrimento para os pobres. O jogo envolvia a compra e troca de propriedades, mas a ideia principal era mostrar como os ricos podem facilmente oprimir os menos favorecidos. Em vez de focar apenas na vitória, o jogo incentivava a reflexão sobre questões sociais. Com o tempo, Monopólio se transformou em um jogo divertido e competitivo, como conhecemos hoje, onde os jogadores buscam adquirir o máximo de propriedades possível. No entanto, é interessante pensar sobre suas raízes sérias. Será que perdemos de vista sua mensagem original sobre justiça e igualdade? A importância da participação é inegável. No mundo digital de hoje, as sessões de comentários se assemelham a praças movimentadas, onde todos podem expressar suas opiniões. Quando as histórias terminam convidando os espectadores a fazer perguntas ou compartilhar pensamentos, isso cria uma conexão. Essa abordagem não apenas estimula discussões, mas também faz com que o público se sinta valorizado. Por exemplo, quando um vídeo popular convida os espectadores a refletir sobre um tema, isso pode gerar trocas dinâmicas e novas ideias. Essa interação cria uma atmosfera de comunidade, onde as pessoas se sentem parte de uma conversa maior. Além disso, a troca de opiniões nos comentários enriquece as perspectivas e torna o conteúdo mais acessível. Ao interagir ativamente com os espectadores, os criadores não apenas fortalecem a lealdade, mas também ajustam suas mensagens com base no feedback. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo, não hesite em deixar comentários e adicionar sua voz à discussão. Você sabia que o sarampo pode apagar sua memória imunológica? Um estudo interessante de 2015 revelou que a infecção pelo sarampo não só causa sintomas comuns, como febre e erupção cutânea, mas também pode danificar seriamente seu sistema imunológico, apagando sua memória por até 3 anos. Isso significa que, após a doença, seu corpo pode esquecer como combater micróbios e vírus que antes conseguia enfrentar. Imagine ficar doente e não conseguir lidar com doenças que antes eram fáceis de suportar. Essa perda da memória imunológica pode aumentar a vulnerabilidade a doenças como pneumonia e outras infecções. É um lembrete claro do quão poderoso é o vírus do sarampo, tornando a vacinação ainda mais importante. Proteger a si mesmo e aos outros por meio da vacinação pode evitar essa amnésia imunológica, mantendo a saúde e segurança de todos. Então, quando foi a última vez que você tomou a vacina contra o sarampo? Você pode se surpreender. Os pássaros bebem de forma diferente de nós. Ao contrário dos humanos, que podem beber água facilmente, os pássaros têm uma maneira surpreendente de saciar a sede. Quando um pássaro bebe, ele inclina sua cabeça para trás, permitindo que a água desça pela garganta. Essa forma única de beber é um ótimo exemplo de como diferentes espécies se adaptam para sobreviver. Os pássaros não têm a estrutura muscular necessária para criar sucção, como os humanos. Em vez disso, eles dependem da gravidade para engolir a água. Algumas espécies também possuem línguas especializadas que ajudam a capturar a água, tornando esse processo eficiente. Por exemplo, os beija-flores podem usar suas longas línguas, parecidas com canudos, para extrair néctar das flores e beber água com uma velocidade impressionante. Entender como os pássaros bebem destaca as incríveis adaptações no mundo animal, mostrando o quão diversa é a vida. Não é incrível como a evolução molda o comportamento de nossos amigos alados? Você acha que sabe como lidar com picadas de água-viva? Surpresa! Uma cena clássica de Friends, onde Joey sugere que Mônica urine na picada, é não apenas constrangedora, mas também enganosa. Na verdade, usar urina pode apenas aumentar a dor. Especialistas recomendam enxaguar a área afetada com água do mar ou solução salina, que é muito mais eficaz. Quando a água-viva pica, ela libera toxinas que causam dor e irritação. A urina geralmente dilui essas toxinas, mas pode acidentalmente liberar mais células venenosas, piorando a situação. Para tratar corretamente a picada, primeiro saia da água e remova cuidadosamente os tentáculos, de preferência com uma pinça.
Em seguida, enxaguar com água salgada ajuda a remover o ferrão e aliviar a dor. Então, da próxima vez que você encontrar uma água-viva, lembre-se de que ligar para Joey em busca de conselhos pode não ser a melhor ideia. Acredite ou não, Kanye West está mudando o mundo dos tênis. Kanye West, superestrela da música, se uniu à Adidas para revolucionar o mercado de calçados. Essa parceria resultou em modelos inovadores, como o Yeezy Foam Runner, feito de algas, destacando o compromisso com a sustentabilidade. Esse material único não só reduz o desperdício, mas também amplia as possibilidades dos calçados. Há também o modelo Yeezy 450, que parece uma escultura em movimento, unindo arte e praticidade de uma forma que chama a atenção. Esses designs quebram os estereótipos dos tênis tradicionais, combinando alta moda com práticas ecológicas e nos incentivando a repensar nossa abordagem ao estilo. À medida que a indústria de tênis evolui, esses modelos revolucionários de Kanye e Adidas redefinem o que significa calçado, transformando-o em um movimento em direção à sustentabilidade e à criatividade. Outras marcas seguirão seu exemplo e se adaptarão a essa abordagem inovadora. Marcas de luxo como Louis Vuitton, Chanel e Gucci não apenas criam estilo, elas têm um impacto significativo nas tendências de moda globais e simbolizam riqueza. O mercado de luxo está crescendo rapidamente e, segundo previsões, até 2025, seu valor deve ultrapassar 450 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a demanda crescente dos consumidores e o desenvolvimento de países como a China, onde a classe média em ascensão busca produtos de luxo. Com o aumento do número de pessoas que desejam itens de alta qualidade e moda, as marcas de luxo estão adaptando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes. Elas frequentemente definem tendências que depois se espalham pela moda popular, transformando itens exclusivos em essenciais do dia a dia. Desde desfiles de moda até campanhas publicitárias com celebridades, essas marcas criam um burburinho que molda nossa percepção de estilo e status. Com as redes sociais amplificando sua influência, é interessante ver como os produtos de luxo não apenas representam riqueza, mas também afetam o que vestimos e almejamos. Portanto, da próxima vez que você ver esses logotipos icônicos, lembre-se de que eles fazem parte de uma conversa ampla e em evolução sobre moda e identidade. Você sabia que múmias podem preservar suas impressões digitais? É um fato surpreendente. Mesmo após 3.000 anos, esses restos interessantes ainda podem mostrar padrões únicos de impressões. Essa preservação incrível acontece graças ao processo eficaz de secagem em antigas tumbas. Quando os egípcios preparavam seus mortos para a vida após a morte, eles usavam técnicas especiais que ajudavam a conservar os tecidos moles e a pele, permitindo que detalhes interessantes, como as impressões digitais, sobrevivessem. Cientistas frequentemente estudam essas impressões antigas, não apenas para aprender sobre as pessoas a quem pertenciam, mas também para entender os métodos usados pelos embalsamadores da época. Cada impressão digital é uma história única, que abre uma janela para a vida de pessoas de tempos passados, mostrando suas atividades diárias, papéis na sociedade e até suas habilidades artísticas. Não é incrível pensar que você está olhando para os mesmos detalhes que pertenciam a um ser humano vivo há milhares de anos? Torres del Paine é um parque nacional deslumbrante, localizado na Patagônia chilena, que parece um verdadeiro paraíso natural, repleto de paisagens incríveis. Imagine picos de granito imponentes que parecem tocar o céu, glaciares colossais que brilham e se quebram ao se mover, e lagos azul profundo que refletem perfeitamente a paisagem deslumbrante. Não é surpresa que Torres del Paine tenha se tornado um destino amado por entusiastas de atividades ao ar livre, fotógrafos e amantes da natureza. Com mais de 700 quilômetros quadrados, os visitantes são atraídos por suas trilhas bem cuidadas, onde podem explorar e observar a vida selvagem diversificada, como guanacos, condores andinos e até o elusive puma. Cada estação transforma o parque de maneiras notáveis. O verão explode em flores vibrantes, enquanto o inverno cobre a paisagem com uma neve imaculada. Se você está pronto para o desafio do famoso W-Trek, prefere uma caminhada tranquila ou apenas deseja desfrutar de vistas de tirar o fôlego, realmente há algo para todos. Além de suas paisagens impressionantes, o parque é um habitat essencial para a flora e fauna únicas.
Então, da próxima vez que você sonhar com aventura, considere esta joia notável do Chile. Por que o ouro parece tão raro? Se juntarmos todo o ouro já extraído, ele formaria um cubo de apenas cerca de 22 metros de lado. Essa imagem impressionante destaca a incrível raridade do ouro, apesar de sua longa reputação como metal precioso. Ao longo da história, o ouro foi valorizado não apenas por sua beleza, mas também por suas propriedades únicas. Ele não perde o brilho e é fácil de trabalhar, tornando-o ideal para joias complexas e eletrônicos. Pensando bem, esse pequeno cubo de ouro representa o esforço de incontáveis mineradores ao redor do mundo. Muitas culturas veneraram o ouro por sua associação com riqueza e poder, transformando-o em um símbolo de sucesso. Portanto, embora ele brilhe intensamente em joalherias e portfólios de investimento, na verdade o ouro é raro, o que o torna ainda mais especial. O que você acha que a percepção dessa raridade influencia seu preço e demanda? Difícil de acreditar, mas Rowdy Labrador inspira vitiligo. Este incrível cachorro de 14 anos conquistou os corações dos usuários da internet, graças à sua rara doença de pele, vitiligo, que muda a cor de seu pelo e pele. Ao contrário de muitos cães, Rowdy tem uma combinação impressionante de pelos brancos e marrons, o que o destaca dos outros. Sua aparência única não é apenas bonita, mas também serve como um poderoso lembrete de que as diferenças devem ser celebradas. A história de Rowdy atraiu um enorme número de seguidores nas redes sociais, onde as pessoas compartilham suas histórias sobre diferenças e encontram conforto e inspiração em sua imagem. A cada novo encontro com Rowdy, as pessoas percebem que a beleza não está em se encaixar nos padrões, mas em aceitar o que nos torna únicos. Rowdy se tornou mais do que um cachorro. Ele simboliza como nossas diferenças podem trazer alegria e força para nós e para os outros. Você já se perguntou por que é tão fácil em Marte? A gravidade em Marte é mais fraca do que na Terra, então se você pisar em sua superfície, vai se sentir mais leve. Para comparar, a gravidade de Marte é apenas cerca de 38% da gravidade da Terra. Essa diferença muda a sua percepção de movimento. Por exemplo, um simples salto em Marte vai parecer como se você estivesse flutuando. Você poderá pular muito mais alto e ficar no ar por mais tempo do que aqui. Imagine-se pulando pelo terreno marciano, e cada salto parece leve. Essa sensação de leveza pode tornar caminhar e correr em Marte estranhamente divertidos e quase mágicos. No entanto, embora isso torne a exploração emocionante, também cria desafios para os futuros astronautas que tentarão viver e trabalhar lá. Eles terão que se adaptar a esse ambiente incomum. Portanto, embora Marte ofereça a chance de se sentir leve como o ar, ele também apresenta barreiras únicas para a pesquisa humana. Os antigos guerreiros realmente faziam malabarismo antes da batalha? O malabarismo pode parecer uma diversão de circo hoje em dia, mas para os guerreiros chineses antigos era uma arte séria. Eles usavam o malabarismo para mostrar calma e confiança antes do combate. Jogar objetos não só impressionava, mas também servia como uma estratégia para intimidar os inimigos. Imagine um guerreiro temível fazendo malabarismos com armas afiadas ou pedras pesadas. Era uma forma de mostrar que ele estava tranquilo e no controle da situação. O movimento rítmico do malabarismo exigia alta concentração e demonstrava agilidade e precisão, que seriam úteis na luta. É surpreendente pensar que uma atividade tão lúdica como o malabarismo fazia parte de algo tão sério quanto a guerra. Então, da próxima vez que você ver alguém fazendo malabarismo, lembre-se de que ele pode não estar apenas entretendo a multidão. Ele está continuando uma tradição que remonta aos antigos guerreiros chineses. Que outras habilidades incríveis esses guerreiros poderiam ter? O que simboliza a conexão entre o Japão e os Estados Unidos? A máquina automática japonesa representa as complexas relações formadas pelo comércio internacional, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, os EUA e o Japão estavam em um ponto crucial, precisando reconstruir a confiança e a parceria. Essa máquina, um feito da engenharia, não só demonstra a habilidade tecnológica do Japão, mas também destaca o espírito de cooperação que surgiu entre os dois países. Quando o Japão começou a exportar seus produtos inovadores, isso ajudou a impulsionar a economia mútua, beneficiando ambas as nações. A máquina automática se tornou um símbolo de progresso, mostrando como os países podem superar conflitos e construir relações comerciais prósperas. Mas por que isso é importante? Isso nos lembra que o comércio não é apenas sobre produtos, é sobre conexões, objetivos comuns
e a capacidade de transformar tensões históricas em novas oportunidades. Essa parceria, no final, pavimentou o caminho para a globalização moderna, levantando questões sobre como abordamos o comércio em nossos dias, o que podemos aprender com essa máquina simbólica. Prepare-se para se surpreender com os limites de velocidade do passado. Incrivelmente, a primeira multa por excesso de velocidade foi emitida em 1896 para o Sr. Archibald W. O. Campbell, que estava dirigindo a apenas 8 milhas por hora na Inglaterra. Naquela época, os limites de velocidade eram ridiculamente baixos, estabelecidos em 4 milhas por hora nas cidades e 6 milhas por hora no campo. Esse ritmo incrivelmente lento reflete um tempo em que a ideia de um veículo motorizado ainda era nova e um pouco alarmante. Campbell dirigia uma carruagem sem cavalos, uma invenção inovadora que despertava curiosidade e cautela entre o público. Imagine a cena, uma multidão assombrada, testemunhando a primeira infração do que se tornaria as complexas leis de trânsito de hoje. Naquela época, os policiais patrulhavam de bicicleta, tornando a rara aparição de um veículo em alta velocidade ainda mais sensacional. Quando Campbell foi multado em 2 shillings, não foi apenas um aviso, era uma quantia significativa, fazendo as pessoas se virarem e sussurrarem. Este evento marcante destacou a necessidade de regulamentações à medida que os carros começaram a redefinir a viagem, moldando assim as estradas modernas que conhecemos hoje. O que mais a história revelará sobre a evolução da condução? Acredite ou não, mas viajar pelo rio é uma forma real de ir ao trabalho. Em Basel, na Suíça, alguns moradores corajosos preferem nadar no Reno em vez de usar o transporte público tradicional. Imagine só, eles entram em pequenas embarcações, levam o que precisam e deixam a correnteza tranquila levá-los para casa. Essa prática encantadora destaca a conexão especial de Basel com suas vias navegáveis, transformando uma viagem comum em um passeio leve e agradável. Os moradores podem desfrutar de vistas deslumbrantes da arquitetura histórica, enquanto deslizam sobre a água, indo para o trabalho como se estivessem em mini-férias. Essa maneira única de se locomover não só promove a sustentabilidade, mas também ajuda a apreciar melhor a beleza da cidade. Você já pensou em ir para casa de barco, em vez de ficar preso no trânsito? Incrível, mas a União Soviética apagou Genghis Khan da história. Esse líder extraordinário foi quase esquecido, devido a uma intensa campanha contra seu legado. No final do século XX, as autoridades soviéticas viam Genghis Khan como um símbolo do nacionalismo mongol, o que consideravam uma ameaça ao seu controle. Como resultado, mencionar seu nome se tornou um crime, e livros didáticos e materiais educacionais foram limpos de qualquer referência a ele. Imagine um mundo onde uma figura poderosa, que moldou vastos territórios e influenciou a história, é intencionalmente excluída. Essa tentativa de reescrever a história visava não apenas diminuir a influência do Khan, era parte de uma estratégia mais ampla para suprimir identidades nacionais que poderiam desafiar o poder soviético. A remoção da história de Genghis Khan destaca como interesses políticos podem distorcer nossa compreensão do passado. Hoje, graças a historiadores e pesquisadores, seu legado está sendo redescoberto e celebrado, lembrando-nos da importância de preservar todas as partes de nossa história, mesmo as mais controversas. Superando a crise de saúde, Dr. Dre transformou tudo. Em 2021, o lendário produtor enfrentou sérios problemas de saúde após sofrer 3 AVCs, apenas 2 semanas depois de ser internado, devido a uma aneurisma cerebral. Essa situação alarmante abalou o mundo da música e serviu de alerta para muitos. Diante de uma ameaça tão grave à vida, artistas renomados como Eminem e Snoop Dogg perceberam a futilidade de sua antiga rivalidade. Eles se uniram, entendendo que a vida é curta demais para guardar rancores, especialmente em momentos críticos. Essa poderosa lição sobre a importância da amizade e reconciliação ressoou profundamente na comunidade do hip-hop. A relação entre os artistas pode ser complicada, mas as dificuldades enfrentadas por Dr. Dre destacaram nossa vulnerabilidade, incentivando outros a priorizar a saúde e a união em vez de conflitos. Que outras mudanças inesperadas podem surgir de eventos tão decisivos? Você sabia que na Tailândia existe uma lei que exige que as pessoas usem roupas íntimas ao sair de casa? Essa regra inusitada pode surpreender muitos e está relacionada a crenças culturais sobre modéstia e respeito. A lei visa promover a modéstia e o uso adequado de roupas em locais públicos. Embora possa parecer estranho, essa exigência reflete como diferentes culturas têm suas próprias normas sobre vestuário.
As multas por violar essa regra não são altas, mas a lei destaca a importância da ordem pública na sociedade tailandesa. Então, da próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de levar não apenas roupas, mas também roupas íntimas. É um lembrete leve de como as diferenças culturais moldam nossas experiências. Não é interessante como as leis variam de um país para outro? Isso pode te surpreender. Fata Morgana cria ilusões flutuantes. Esse fenômeno fascinante é uma ilusão óptica causada pela refração da luz. Quando camadas de ar com diferentes temperaturas se encontram, elas curvam as ondas de luz, criando imagens hipnotizantes que podem fazer objetos distantes parecerem mais próximos, ou até mesmo flutuando acima do horizonte. As pessoas frequentemente relatam ter visto cidades inteiras, montanhas majestosas ou navios suspensos no ar, especialmente em lugares como o Ártico ou no oceano. Imagine que você está na praia, olhando para a água e percebe uma linda paisagem urbana que parece flutuar sobre as ondas. Essas ilusões surgem devido a certas condições atmosféricas e podem durar de alguns minutos a várias horas. Embora a Fata Morgana possa encantar os observadores, ela também pode confundir, fazendo com que os marinheiros acreditem que é terra firme. Esse intrigante jogo de luz e temperatura não só demonstra a beleza da natureza, mas também nos lembra de como nossos sentidos podem ser enganados. Na próxima vez que você olhar para o horizonte, quem sabe você não testemunha uma Fata Morgana. O que realmente impulsiona a radiodifusão hoje? Tudo começou com ideias criativas que uniram as pessoas através do som. Em uma reviravolta emocionante, os ouvintes puderam alugar fones de ouvido e aproveitar apresentações à distância, marcando um importante marco na tecnologia de radiodifusão. Essa abordagem inovadora lançou as bases do que hoje conhecemos como serviços de streaming modernos. Imagine ouvir seu show favorito sem sair de casa, sentindo a emoção da música ao vivo, até mesmo na sua sala. Essa tecnologia inicial não apenas ampliou o público, mas também transformou a arte da performance, tornando-a mais acessível. Isso destacou uma mudança importante na forma como percebemos o entretenimento, abrindo caminho para plataformas como o Spotify e Apple Music. Então, da próxima vez que você estiver transmitindo uma música, lembre-se de quão longe chegamos desde aqueles primeiros fones de ouvido e das pessoas por trás dessa ideia. Prepare-se para se surpreender com os superpoderes dos tubarões. Os tubarões têm uma habilidade única que muitos não conhecem. Eles podem aquecer seus olhos e cérebro. Essa adaptação incrível os ajuda a perceber movimentos e a ver melhor em águas turvas, o que é essencial para a caça. Imagine nadar no oceano com pouca visibilidade, enquanto essas criaturas magníficas conseguem detectar até o menor movimento da presa. Um dos tipos que se beneficia muito dessa característica é o tubarão macô, conhecido por sua velocidade e agilidade. Ao viajar por águas de diferentes temperaturas, o tubarão macô usa seu sistema especializado de aquecimento para manter seus sentidos aguçados. Essa habilidade não só melhora sua visão, mas também pode aumentar a eficácia da caça. É surpreendente pensar em como a natureza dotou os animais com ferramentas tão incríveis para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir sobre tubarões, lembre-se de que eles não são apenas predadores poderosos. Eles também são mestres da adaptação no mundo subaquático. Você sabia que antigamente chamavam os gatos de enganadores? Em uma das primeiras edições de seu dicionário, o famoso lexicógrafo Noah Webster não hesitou em expressar sua opinião sobre os gatos domésticos. Ele os descreveu como animais enganadores, que podem se tornar extremamente malvados se forem provocados. Essa descrição pode surpreender muitos amantes de gatos hoje em dia, que frequentemente veem em seus amigos peludos companheiros brincalhões e carinhosos. A descrição de Webster reflete como os gatos foram percebidos ao longo da história, misturando seu charme com um ar de mistério. É surpreendente pensar em como nossa compreensão desses animais mudou de rótulos de engano para o reconhecimento de suas personalidades complexas. Hoje, muitas pessoas valorizam a companhia dos gatos por seu espírito independente e comportamento único. Então, da próxima vez que seu gato lançar um olhar astuto para você, lembre-se das palavras de Webster e reflita se há um pouco de travessura por trás daqueles olhos. Vamos revelar a verdade sobre a imunidade real. No Reino Unido, a rainha tem um status jurídico especial, conhecido como imunidade real, o que significa que ela não pode ser presa.
Essa imunidade se baseia no fato de que o sistema judiciário age em seu nome. Todas as leis são, na verdade, feitas sob sua autoridade. Imagine, quando a rainha passeia pelas ruas, essa posição única a protege, pois ações legais não se aplicam diretamente a ela. No entanto, essa proteção interessante se aplica apenas à própria rainha, e não a outros membros da família real, como príncipes ou princesas. Eles estão sujeitos às mesmas leis que nós. Embora algumas pessoas considerem esse sistema surpreendente, ele reflete séculos de história e tradições britânicas. Então, o que isso significa para o papel da monarquia hoje? A imunidade real levanta questões interessantes sobre justiça, poder e responsabilidade na democracia moderna. Prepare-se para competições incríveis de comer. Até 2011, nos parques de diversões Six Flags no EUA, havia um concurso inusitado e um tanto estranho, onde participantes corajosos competiam para comer baratas. Eles tinham apenas 5 minutos para comer o máximo possível, testando os limites de seus estômagos e coragem. Esse concurso peculiar atraía amantes de emoções e aqueles em busca de experiências únicas. Mas após um trágico incidente que resultou na morte de um participante, o evento foi cancelado para sempre. Isso nos lembra que algumas competições podem ser mais extremas do que divertidas. Embora competições de comer continuem a entreter pessoas em todo o país, o concurso de comer baratas permanece uma parte inusitada da história dos parques de diversões, despertando curiosidade e preocupação. Você teria coragem de participar de um concurso assim? E se eu disser que apenas um Oscar ganhou um Oscar? Em toda a incrível história de 94 anos do prêmio Oscar, apenas uma pessoa chamada Oscar já levou para casa a estatueta dourada. Essa honra pertence a Oscar Hammerstein II, um compositor notável, conhecido por suas contribuições inesquecíveis ao teatro musical. Ele ganhou o prestigiado prêmio de melhor canção original 2 vezes, em 1942 por A Última Vez que Vi Paris, e novamente em 1946 por Primavera como Deve Ser. O talento de Hammerstein realmente se destacou em uma época cheia de concorrência com outras lendas musicais. Esse fato único adiciona um toque interessante ao legado do Oscar, tornando Hammerstein não apenas um artista premiado, mas uma figura notável na história do prêmio. Não é surpreendente pensar que entre todos os Oscars entregues ao longo da história, apenas um leva o nome desse prêmio icônico. Você sabia que Hamilton está na nota de $10? Alexander Hamilton é uma figura importante na história americana, não apenas como um dos pais fundadores, mas também como alguém cujo retrato aparece na nota de $10. Embora nunca tenha sido presidente, a influência de Hamilton no sistema financeiro do país é imensa. Como o primeiro secretário do Tesouro, ele criou estruturas financeiras essenciais, como o Sistema Bancário Federal e o primeiro Banco Nacional. Sua visão ajudou a tornar os Estados Unidos um país financeiramente estável, e sua contribuição é reconhecida com essa honra única. A nota de $10 foi emitida pela primeira vez na década de 1920 e serve não apenas como moeda, mas também como um símbolo do legado de Hamilton. Curiosamente, o retrato de Hamilton está na frente da nota, enquanto o edifício do Tesouro do Zehuara aparece no verso. Isso destaca sua influência duradoura sobre o país e sua economia. Por que você acha que ele foi escolhido em vez de um presidente? Sim, é verdade. O caranguejo de coco é o maior caranguejo terrestre do mundo, podendo pesar até 4 quilos, o que é mais ou menos o peso de um cachorro pequeno. Esses seres incríveis são conhecidos não só pelo tamanho, mas também pelo seu modo de vida interessante. Eles vivem nas ilhas do Oceano Índico e do Pacífico, onde prosperam em condições tropicais quentes. Suas garras poderosas permitem que eles quebrem cocos, o que explica o nome. Esses caranguejos únicos escalam bem as árvores para procurar comida ou fazer um abrigo. Curiosamente, os caranguejos de coco são animais noturnos, o que significa que eles preferem sair à noite, quando está mais fresco e seguro contra predadores. Eles podem viver mais de 60 anos, tornando-se um dos crustáceos mais longevos. Com suas cores vibrantes e tamanho impressionante, os caranguejos de coco são verdadeiramente uma maravilha da natureza, que encanta tanto os moradores locais quanto os turistas. Difícil de acreditar, mas elefantes foram mortos por causa de bolas de bilhar. No século XIX, a demanda por bolas de bilhar aumentou rapidamente, e um dos principais materiais para sua produção era o marfim. De um único dente de elefante, era possível fazer apenas algumas bolas.
o que levou os caçadores a perseguir elefantes em grandes quantidades para atender à demanda crescente. Com a popularidade do bilhar, o marfim se tornou muito valorizado por sua resistência e textura lisa. Essa prática cruel resultou em uma drástica redução das populações de elefantes em todo o mundo, causando sérias consequências ecológicas. Felizmente, inovações surgiram. A invenção do celulóide no final do século XIX ofereceu uma alternativa sintética, que era muito semelhante ao marfim em sensação e aparência. Essa conquista não apenas salvou muitos elefantes, mas também abriu caminho para a produção moderna de bolas de bilhar, provando que a necessidade pode levar a mudanças. O que Johnny Depp fez por Hunter S. Thompson? Em uma homenagem vibrante ao seu amigo falecido, Johnny Depp prestou tributo ao icônico escritor, gastando mais de 3 milhões de dólares para lançar as cinzas de Thompson de um canhão. Esse gesto extravagante de despedida foi mais do que um espetáculo. Simbolizou o espírito selvagem e aventureiro que unia os dois homens. O evento contou com discursos emocionantes e, claro, muito uísque, refletindo a profunda conexão que se formou entre eles ao longo da amizade. Hunter S. Thompson, conhecido por seu estilo jornalístico destemido e abordagem literária única, deixou uma marca indelével na cultura pop, e a homenagem de Depp capturou a essência desse legado. Ao escolher uma maneira tão vibrante de homenagear Thompson, Depp recordou as experiências compartilhadas e a profunda influência que Thompson teve em sua vida. Quantos amigos podem dizer que deixaram este mundo com uma explosão tão memorável de cor e som? Você sabia que o Grand Canyon comporta todos nós? Não é apenas uma vista incrível, ele também é imenso. O volume do Grand Canyon é tão grande que se todas as pessoas da Terra se reunissem dentro dele, ainda sobraria espaço. Imagine 7,9 bilhões de pessoas juntas nessa paisagem deslumbrante. Você poderia pensar que seria apertado, mas na verdade você ainda ouviria o eco refletindo nas paredes do canyon, e haveria espaço suficiente para o vento e os sons da natureza. O canyon se estende por cerca de 447 quilômetros de comprimento e atinge mais de 1,6 quilômetros de profundidade, criando um espaço enorme que supera nossa população. Então, da próxima vez que você olhar fotos do Grand Canyon ou planejar uma visita, lembre-se de que há espaço suficiente para todos nós, junto com o magnífico eco da natureza. Não é incrível? Acredite ou não, as velas têm um passado fumegante. Antes de as velas limpas e aromáticas de cera de abelha se tornarem populares, as velas antigas eram feitas de gorduras animais. Essas velas à base de gordura não só produziam uma chama fumegante, mas também exalavam um cheiro desagradável, tornando-as uma escolha ruim para uso interno. Na Idade Média, houve uma grande mudança, quando as pessoas começaram a preferir a cera de abelha para fazer velas. Essa mudança não só trouxe um aroma mais agradável, mas também garantiu uma queima mais limpa, resultando em menos fumaça e fuligem. Igrejas e pessoas ricas foram as primeiras a apreciar esse novo tipo de vela, desfrutando de uma luz brilhante, sem o cheiro incômodo das gorduras queimadas. A transição para a cera de abelha foi uma verdadeira revolução, pois aumentou o uso das velas, não apenas para iluminação, mas também para criar uma atmosfera acolhedora em casas e locais de culto. Você consegue imaginar um mundo onde cada vela queimava com fumaça fedida? Você pode acreditar que objetos grudam na pele de Jamie Keaton? Esse fenômeno incrível deixou os médicos perplexos, pois Jamie é uma das apenas 3 pessoas no mundo com essa condição rara. Especialistas acreditam que a mágica acontece devido à capacidade única de sua pele de absorver oxigênio. Essa característica cria um efeito adesivo, permitindo que pequenos objetos grudem em seu corpo. Imagine como é andar com moedas ou chaves que ficam facilmente no lugar. A situação única de Jamie não só intrigou os médicos, mas também despertou o interesse da comunidade científica. Pesquisadores estão tentando entender como essa habilidade incomum funciona e o que ela pode revelar sobre a biologia humana. Jamie aprendeu a aceitar sua condição e frequentemente compartilha histórias fascinantes sobre os pequenos objetos que grudam nele. A comunidade médica continua a estudar esses casos raros, na esperança de descobrir segredos que possam levar a melhorias na saúde da pele ou em outras áreas. É incrível como a pele de Jamie pode nos ensinar tanto sobre nossos próprios corpos. E se eu disser que polvos podem ser ladrões astutos? Em 2017, um mergulhador na Califórnia teve uma experiência incrível quando um polvo gigante do Pacífico decidiu levar sua câmera GoPro.
Enquanto o mergulhador explorava o fascinante mundo subaquático, cheio de peixes coloridos e corais, esse inteligente molusco se aproximou, claramente interessado no brilhante gadget. Em uma reviravolta inesperada, o polvo estendeu seus longos tentáculos e puxou a câmera, como se estivesse brincando de roubar debaixo d'água. Esse encontro não só destacou a inteligência dos polvos, mas também mostrou seu comportamento brincalhão. Essas criaturas surpreendentes são conhecidas por suas habilidades de resolução de problemas e interesse inesperado por objetos humanos. Quem diria que um polvo poderia ter tanta personalidade e travessura? Então, da próxima vez que você estiver mergulhando ou fazendo snorkel, fique atento. O que um polvo pode estar tramando ao seu redor? E se eu disser que a polícia dirige supercarros? Na Turquia, a polícia faz uma escolha empolgante para patrulhar suas áreas. Supercarros confiscados, como Ferraris e Lamborghinis. Isso mesmo. Em vez de carros de polícia comuns, os oficiais usam esses veículos potentes para aumentar sua presença e prevenir crimes. Ao mostrar carros estilosos e rápidos, a polícia não só chama a atenção, mas também deixa claro que está levando a sério. Ter esses carros impressionantes pode fazer os criminosos pensarem duas vezes antes de quebrar a lei. Essa estratégia combina emoção e praticidade, já que esses carros luxuosos são frequentemente apreendidos devido a atividades ilegais e usados para o bem da sociedade. Imagine um Ferrari vermelho brilhante passando com um oficial ao volante. É realmente uma visão emocionante. Essa abordagem única reflete uma maneira criativa de atuar da polícia, que visa criar uma sensação de segurança e despertar a curiosidade dos cidadãos. Quem sabe esse método inovador inspire outros países a repensar suas estratégias policiais. Você conhece a incrível arte têxtil dos navajos? A nação Navajo é o segundo maior grupo indígena no ZEU, e sua rica cultura se reflete na sua impressionante arte têxtil, especialmente em tecelagem e mantas. Os tecelões navajos são conhecidos por seus padrões complexos e cores vibrantes, muitas vezes inspirados pela natureza, história e histórias passadas de geração em geração. O processo de tecelagem é um trabalho de amor, que pode levar dias ou até semanas para finalizar uma peça. Esses têxteis não são apenas expressões artísticas. Eles têm um profundo significado cultural, simbolizando identidade, herança e comunidade. Por exemplo, um famoso tapete navajo pode contar histórias sobre a família ou clã que representa. Cada peça geralmente reflete o estilo pessoal do tecelão, mantendo as técnicas tradicionais que preservam seu legado. Ao celebrar essa forma de arte, os navajos fazem uma contribuição significativa para a cultura americana e o reconhecimento do artesanato indígena. Então, da próxima vez que você ver uma manta navajo, lembre-se de que não é apenas uma manta, é uma história vibrante entrelaçada em cada fio. É verdade que as pessoas dançam sobre pregos? No norte da África, especialmente em Marrocos, a dança nava é um evento cultural incrível, praticado por um grupo místico único. Essa apresentação vibrante não é apenas um ritmo. Ela combina música espiritual, transe e rituais impressionantes de resistência física. Um dos momentos mais marcantes é a dança sobre pregos, onde os participantes entram em um profundo transe, permitindo-se andar ou dançar sobre pregos afiados e até mesmo fogo, sem sentir dor. A dança nava tem um profundo significado espiritual e é frequentemente usada como uma forma de conexão com o divino. Os participantes acreditam que essa experiência ajuda na cura e na purificação espiritual. Durante a dança, eles entram em um mundo onde o físico e o espiritual se fundem, deixando os espectadores maravilhados. Esses rituais não apenas demonstram uma coragem incrível, mas também refletem uma tradição antiga, rica em significado cultural. Como esses artistas conseguem realizar tais feitos? Você sabia que a casca da melancia, que muitas vezes é jogada fora, é cheia de citrulina? Essa substância incrível ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a reduzir a dor muscular após o treino. Então, em vez de descartar a parte verde da melancia, experimente adicioná-la a um smoothie ou conservá-la para um lanche crocante. A melancia não é apenas deliciosa, mas também tem uma história rica. Os antigos egípcios valorizavam tanto essa fruta que a colocavam em tumbas, destacando seu significado cultural e nutricional. Comer melancia também ajuda a manter o equilíbrio hídrico, já que ela é composta por cerca de 92% de água. Com tantos benefícios tanto na polpa doce quanto na casca frequentemente ignorada, por que não fazer da melancia a base da sua dieta?
Quem diria que essa refrescante iguaria de verão poderia ser tão saudável? Prepare-se para se surpreender com o lugar engraçado. Esse termo curioso se refere ao nervo ulnar, que passa pela parte interna do seu cotovelo. Quando você bate nesse nervo, muitas vezes, ao se chocar com algo duro, sente uma sensação de formigamento ou dor que pode parecer engraçada. É um lembrete vívido de como nossos nervos são sensíveis. O nervo ulnar é responsável pelas sensações no dedo anelar e, no mínimo então, quando ele é atingido, envia sinais mistos para o cérebro. Embora não seja um osso, esse apelido pegou, adicionando um toque de humor à situação. É incrível como algo simples pode nos fazer rir enquanto esfregamos os cotovelos. Na próxima vez que você bater o cotovelo e sentir aquele formigamento familiar, saberá que é seu lugar engraçado se manifestando. Então, da próxima vez que ouvir alguém chamando assim, lembre-se da ciência por trás desse humor. Você consegue imaginar a limpeza de parques com robôs? Na Finlândia, robôs inovadores em forma de ouriços estão trabalhando para manter os parques limpos. Esses adoráveis dispositivos têm sensores inteligentes que os ajudam a evitar obstáculos e encontrar lixo. Enquanto se movem, eles coletam resíduos, mostrando uma combinação empolgante de tecnologia e preservação ambiental. Essa abordagem ecológica não só torna os parques mais agradáveis para os visitantes, mas também ajuda a reduzir o impacto negativo do lixo na natureza. Imagine passear por um parque bem cuidado, onde não há nenhum pedaço de lixo. Tudo isso graças a esses robôs úteis. Com o uso de tecnologias modernas, a Finlândia demonstra como criatividade e inovação podem desempenhar um papel importante na proteção do nosso planeta. Que outras soluções tecnológicas interessantes veremos no futuro para manter o meio ambiente limpo? Acredite ou não, os relógios espelhados têm um significado especial. Esses momentos fascinantes acontecem quando as horas e os minutos no relógio se igualam, como 11:11 ou 22:22. Muitos acreditam que ver esses números não é apenas uma coincidência. Muitas vezes é visto como um sinal do universo, um momento em que seus pensamentos se alinham com sua realidade. Em algumas culturas, os relógios espelhados são considerados um tempo para fazer desejos ou um sinal de que você está no caminho certo. Curiosamente, muitas pessoas relatam notar esses momentos em momentos significativos de suas vidas, levando-as a pensar que esses eventos estão ligados aos seus sentimentos ou pensamentos. Independentemente de ser visto de uma perspectiva espiritual ou como uma coincidência divertida, não se pode negar que esses momentos despertam curiosidade. Você já notou relógios espelhados e sentiu que isso significava algo especial? E se eu te contar sobre o drama dos encontros? Em 2022, uma mulher de Michigan chamada Q.A. Shiny Short processou um homem chamado Richard Jordan depois que um encontro deles deu muito errado. Ela pediu $10.000, alegando que sofreu estresse emocional quando ele não apareceu para o encontro marcado. Esse caso inusitado rapidamente chamou a atenção da mídia em todo o país, gerando debates sobre amor, perda e até onde as pessoas vão em busca de justiça. Muitos se perguntaram se processar por um encontro perdido é exagerado ou uma reação emocional legítima. Afinal, encontros podem ser estressantes e quando algo sai errado, as emoções podem se intensificar. Embora alguns possam rir dessa ideia, essa ação judicial destacou a dolorosa interseção entre romance e realidade, fazendo todos nós refletirmos: qual é o preço dos nossos corações partidos? Prepare-se para se surpreender com a sabedoria do rei persa. Em uma história fascinante da antiga Pérsia, o rei buscava uma maneira de equilibrar suas emoções. Sentindo-se sobrecarregado pelos altos e baixos da vida, ele convocou os sábios de seu reino para criar um anel especial. A tarefa deles: desenvolver uma joia que pudesse trazer felicidade na tristeza e tristeza na alegria. Após longas reflexões, os sábios gravaram no anel a frase: "Isso também passará". Essa mensagem simples, mas profunda, se tornou um lembrete eterno de que todos os sentimentos são temporários. Em momentos de alegria ou tristeza, o rei podia olhar para o anel e encontrar consolo na ideia de que suas emoções, afinal, mudariam. Essa história revela uma verdade eterna sobre a experiência humana. As emoções são passageiras e estão sempre em transformação. Quão poderosa pode ser uma mensagem assim em nosso mundo acelerado? Porque a construção de novas estradas às vezes causa engarrafamentos. O paradoxo de Brass revela uma reviravolta inesperada na gestão do tráfego.
À primeira vista, construir uma nova estrada parece uma ótima solução para reduzir congestionamentos. No entanto, quando uma nova rota é aberta, muitos motoristas podem optar por usá-la, acreditando que será mais rápida. Essa mudança repentina pode acabar sendo prejudicial. Com o aumento do número de veículos na nova estrada, ela pode se tornar tão congestionada quanto a antiga. Mais carros também podem voltar para as estradas já existentes, resultando em novos engarrafamentos em toda parte. Na verdade, em vez de melhorar a situação, a construção de uma nova estrada pode criar problemas totalmente novos para os motoristas. Esse paradoxo mostra que o fluxo de tráfego é complexo e as soluções exigem planejamento e reflexão cuidadosos. Portanto, da próxima vez que você ver a construção de uma nova estrada, lembre-se, pode não ser a solução para os engarrafamentos que todos esperam. Você consegue imaginar os segredos da qualidade do azeite? A qualidade do azeite é muito influenciada pela forma como as azeitonas são colhidas. Quando as azeitonas são colhidas de maneira descuidada, elas podem se danificar, levando a mudanças indesejadas. Azeitonas danificadas estão sujeitas à oxidação e fermentação, o que pode aumentar seu nível de acidez. Isso é importante, pois alta acidez pode deixar o azeite amargo e desagradável ao paladar, comprometendo sua qualidade. Por outro lado, azeitonas colhidas com cuidado ajudam a preservar seus aromas naturais e nutrientes, resultando em um azeite mais rico e aromático. É por isso que você frequentemente vê azeite extra virgem com a etiqueta "primeira prensagem a frio". Esses métodos minimizam os danos aos frutos durante a colheita. Na próxima vez que você regar sua salada com azeite, pense no que foi investido para criar essa garrafa. Quão importante você acha que é o processo de colheita para o sabor? Difícil de acreditar, mas Jack Black começou a aprender a tocar violão tarde. Antes de se tornar a estrela do rock e ator que conhecemos hoje, Jack não pegou um violão até os 23 anos. Você consegue imaginar? Naquela época, ele pediu ajuda ao amigo Kyle Gass. Em uma reviravolta única, Kyle concordou em ensinar Jack em troca de comida da rede de fast food Jack in the Box. Esse acordo não apenas garantiu ótimas aulas de violão, mas também criou uma amizade forte, que resultou na divertida dupla de rock, Tenacious D. Eles uniram seu amor pela música com comédia, conquistando o coração dos fãs em todo lugar. O começo tardio de Jack não foi um obstáculo, pelo contrário, torna sua jornada inspiradora. Isso mostra que nunca é tarde para aprender algo novo ou seguir seus sonhos. O que você aprenderia se tivesse essa oportunidade? Você sabe o que realmente está por trás das melancias quadradas do Japão? Essas frutas incomuns são cultivadas principalmente por sua forma atraente, e não para consumo. Os agricultores usam formas quadradas durante o crescimento, o que não só dá às melancias uma forma cúbica característica, mas também facilita o empilhamento e armazenamento. Embora fiquem ótimas nas prateleiras, as melancias quadradas geralmente têm uma textura mais firme, e não são tão suculentas e doces quanto as melancias redondas tradicionais. Em vez de saborear essa delícia de verão, muitas pessoas preferem exibir essas criações únicas como itens decorativos em eventos especiais ou festivais no Japão. Seus preços às vezes chegam a centenas de dólares, e seu valor está mais na atratividade estética do que no sabor. Então, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que a beleza muitas vezes tem seu preço, e essas frutas vibrantes são a prova disso. Um fato interessante sobre o chifre cerimonial. O chifre Tanduk do Meiantan não é apenas um instrumento musical. Ele tem um profundo significado cultural e espiritual para a comunidade que o valoriza. Tradicionalmente, esse chifre era usado em vários rituais e cerimônias, refletindo as esperanças e sonhos do seu povo. Imagine o som desse chifre único ecoando em reuniões importantes, simbolizando unidade e celebração. Quando ele ressoa no ar, provoca emoções e une as pessoas, conectando gerações e preservando a história. O legado do chifre não está apenas em suas melodias, mas também nas histórias e sonhos que estão entrelaçados em sua criação. Cada nota tocada nele carrega a essência dos sonhos, lembrando a todos sobre suas raízes e identidade comum. Quantos momentos preciosos um único chifre pode criar para moldar a cultura? Você consegue adivinhar o que realmente causou a revolução no mundo dos livros impressos? Em 1935, o editor britânico Alan Lane tomou uma atitude ousada ao criar o primeiro livro de bolso.
Seu objetivo era resolver o problema dos preços altos dos livros, tornando a literatura acessível a todos, e não apenas aos ricos. Essa ideia inovadora levou à criação da Penguin Books, que posteriormente transformou a indústria editorial. A visão de Lane era simples, mas poderosa. Ele acreditava que grandes histórias deveriam estar disponíveis para todos, com capas coloridas e preços acessíveis. Os livros impressos rapidamente se tornaram populares, permitindo que os leitores carregassem seus romances favoritos em bolsas e os desfrutassem em qualquer lugar. Essa revolução abriu as portas para um público mais amplo, permitindo que muitos autores compartilhassem sua criatividade. Graças aos esforços de Lane, a leitura deixou de ser um luxo e se tornou um passatempo agradável para milhões. Você consegue imaginar um mundo sem livros impressos? Você sabia que o cubo mágico foi uma ferramenta de ensino? Erno Rubik, um arquiteto e professor húngaro, criou esse quebra-cabeça icônico em 1974 para ajudar seus alunos a entender conceitos geométricos. Embora tenha sido pensado como um recurso educacional, ele ficou curioso para saber o quão difícil era realmente resolver o cubo. Depois de passar um mês tentando decifrar o quebra-cabeça, ele finalmente encontrou a solução. Essa intensa pesquisa revelou a complexidade do cubo, que combina lógica, pensamento espacial e habilidades de resolução de problemas. Hoje, o cubo mágico não é apenas um auxiliar educacional, ele se tornou um fenômeno mundial, inspirando competições, aulas online e uma comunidade de speedcubers que buscam melhorar seus tempos. É surpreendente pensar que um brinquedo tão popular e desafiador começou como uma ferramenta educacional. Então, seja você um cuber experiente ou apenas curioso sobre esse quebra-cabeça colorido, lembre-se de suas origens humildes e do gênio por trás de sua criação. Você consegue adivinhar o que realmente causa vulcões no fundo do oceano? A dorsal mesoatlântica é a cadeia montanhosa mais longa do mundo, se estendendo por impressionantes 40 mil milhas no fundo do oceano. Esse gigante subaquático forma a fronteira entre as placas tectônicas euroasiática e norte-americana, desempenhando um papel fundamental na geologia da Terra. Aqui, o magma sobe das profundezas, criando nova crosta oceânica através da atividade vulcânica. Esse processo não apenas molda o fundo do oceano, mas também dá origem a incríveis formas de relevo subaquático, como montanhas e vales. Geólogos estudam a dorsal para entender a tectônica de placas e descobrir como nosso planeta está em constante mudança. Imagine estar na borda dessa imensa dorsal subaquática, onde todos os dias uma nova terra é formada. Incrível, não é? Ao explorar a dorsal mesoatlântica, desvendamos os segredos da história da Terra e das forças dinâmicas que continuam a moldá-la. É verdade que alguns países não têm exército. Com certeza, mais de 20 países, incluindo Costa Rica, Islândia e Panamá, vivem com sucesso sem um exército, marinha ou força aérea oficiais. Esses países únicos optam pela diplomacia e neutralidade, em vez de manter grandes forças armadas. Por exemplo, a Costa Rica aboliu seu exército em 1949 e agora investe em educação e saúde, mostrando que a força militar não é a única maneira de garantir segurança e independência. Ao fortalecer alianças sólidas e priorizar negociações pacíficas, esses países demonstram que é possível manter a soberania, promovendo a harmonia global. Sua abordagem desafia as ideias tradicionais de poder e segurança, incentivando outros a repensar como resolvem conflitos internacionais. Não é interessante ver como os países prosperam através de ideias e não de armas? E se eu disser que os baionetas servem para cozinhar? Durante a Revolução Americana, muitos soldados descobriram que seus baionetas, que são armas semelhantes a facas presas às extremidades dos rifles, eram úteis na cozinha. Em vez de usá-las apenas em combate, os soldados frequentemente contavam com essas ferramentas para preparar alimentos em campo. Esse uso culinário dos baionetas mostrou a engenhosidade das tropas, que precisavam tirar o máximo proveito dos recursos limitados. Curiosamente, após algum treinamento, o exército americano demonstrou habilidades estratégicas excepcionais, vencendo uma batalha sem disparar um único tiro. Essa vitória destacou não apenas suas capacidades de combate, mas também táticas inteligentes e trabalho em equipe. Graças a essas abordagens inovadoras, os soldados americanos mudaram o rumo de vários conflitos importantes, mostrando como criatividade e preparação podem levar a sucessos inesperados em situações imprevistas. No século XIX,
As famílias encontraram uma maneira única de lembrar seus entes queridos que partiram, através da fotografia pós-morte. Essa prática consistia em fazer retratos de parentes falecidos, muitas vezes vestidos com suas melhores roupas, para capturar uma última memória. Embora isso possa parecer estranho hoje, muitos viam como uma forma de honrar e celebrar a vida da pessoa. Essas fotos, que eram assustadoras, mas tocantes, frequentemente mostravam os falecidos em poses tranquilas, às vezes até como se ainda estivessem vivos. Esse ritual refletia os costumes de luto da era vitoriana, quando a morte era comum e os memoriais tinham grande importância. As famílias guardavam essas fotos como lembranças preciosas, exibindo-as em suas casas. Embora essa prática possa parecer sombria agora, ela trazia conforto para as famílias enlutadas e oferecia uma visão de como as pessoas lidavam com a perda na época. Você consegue imaginar como perceberíamos o luto hoje sem essa história fascinante? Você já se perguntou por que a capital da Nova Zelândia é Wellington? No século XIX, a Nova Zelândia tomou a importante decisão de mudar a capital de Auckland para Wellington. Essa mudança não foi apenas uma troca de lugar, simbolizou grandes transformações na administração do país. Auckland, a capital original, prosperou com seu porto movimentado e crescimento populacional, mas Wellington tinha vantagens geográficas, estando no centro da Ilha Norte, e isso facilitou o acesso às decisões governamentais para mais cidadãos. O governo queria estabelecer uma conexão mais forte com as comunidades em todo o país, refletindo essa mudança estratégica. As paisagens deslumbrantes e a cultura vibrante de Wellington também influenciaram sua escolha. Essa transição marcou uma nova era na política da Nova Zelândia, ajudando a formar a identidade nacional e a unidade. Hoje, Wellington se orgulha de ser o coração político do país, abrigando o parlamento e as residências oficiais. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se dessa mudança fascinante e do que ela representa. Você consegue imaginar um computador do tamanho de um ginásio? Os primeiros computadores eram máquinas enormes que precisavam de salas inteiras para funcionar. Na verdade, eram tão grandes que ocupavam o espaço de um ginásio. Esses gigantes usavam endereços físicos para encontrar dados, algo bem diferente dos dispositivos compactos de hoje. Em vez de teclados ou telas sensíveis ao toque, os usuários interagiam com os computadores através de cartões perfurados. Eram cartões com furos que representavam dados ou comandos. Cada cartão podia armazenar apenas uma quantidade limitada de informações, tornando os cálculos um processo trabalhoso. Operadores passavam horas organizando e carregando esses cartões nas máquinas, o que destacava as limitações tecnológicas da época. Apesar de seu tamanho descomunal e do trabalho complicado, esses primeiros computadores estabeleceram as bases para as incríveis tecnologias que temos hoje. Você consegue acreditar o quanto avançamos desde então? Você ficará surpreso ao saber que jaguares podem sentir euforia. Esses majestosos grandes felinos se comportam de maneira curiosa na natureza, buscando intencionalmente raízes alucinógenas. Ao consumir essas plantas, os jaguares intensificam seus sentidos, o que os ajuda na caça. Imagine-se se esgueirando pela selva, com seus sentidos aguçados para captar o menor movimento ou som. Esse estado natural de euforia lhes dá uma vantagem ao perseguir presas esquivas. Os jaguares precisam ser caçadores cautelosos, e ao comer essas raízes, eles criam uma percepção aguçada do mundo ao seu redor. Pesquisadores acreditam que esse comportamento único destaca a complexa relação entre esses incríveis animais e seu habitat, mostrando-nos que a natureza está cheia de surpresas que até os especialistas ainda estão descobrindo. Então, da próxima vez que você pensar nos jaguares, lembre-se de que eles podem simplesmente embarcar em uma viagem para garantir que sua próxima refeição seja bem-sucedida. Acredite ou não, polvos põem ovos como galinhas. Esses seres incríveis são ovíparos, o que significa que produzem ovos dos quais nascem pequenos polvos. Esse processo é muito diferente de como nós, humanos, damos à luz crianças já formadas. Os polvos geralmente põem milhares de ovos de uma só vez, muitas vezes em belos ninhos protetores. A mãe então cuida desses ovos com muito cuidado, não come e não os abandona até que eles eclodam, mostrando uma devoção incrível. Por outro lado, algumas cobras, como as cascavéis, têm uma abordagem única chamada ovoviviparidade. Elas põem ovos que se desenvolvem dentro de seus corpos, e os filhotes eclodem permanecendo dentro antes de nascerem vivos.
Cada uma dessas estratégias reprodutivas destaca a incrível diversidade da vida em nosso planeta. Não é surpreendente como diferentes espécies evoluíram para criar nova vida? Por que Riga celebra a primeira árvore de Natal? Em 1510, Riga, na Letônia, entrou para a história ao apresentar, acredita-se, a primeira árvore de Natal decorada. Um grupo de comerciantes montou a árvore na praça e a enfeitou com lindas rosas e outras belas decorações. Eles até dançaram ao redor dela antes de acender as luzes, criando um espetáculo alegre que misturava tradições pagãs e cristãs, simbolizando renovação e felicidade. Essa reunião festiva foi um passo importante nas celebrações de inverno, abrindo caminho para o costume moderno de decorar árvores de Natal. Com o tempo, a tradição se espalhou por toda a Europa, tornando-se uma prática festiva querida que conhecemos hoje. Riga orgulhosamente celebra seu direito de se considerar o berço da árvore de Natal, instalando placas especiais e realizando festivais vibrantes para que o espírito daquela primeira celebração continue a brilhar a cada dezembro. Não é incrível como esse ato simples se tornou a base de uma tradição tão global? O chocolate amargo, especialmente com mais de 60% de cacau, não é apenas uma delícia, mas também um grande aliado para o seu coração. Pesquisas mostram que esse produto rico ajuda a reduzir o LDL, o chamado colesterol ruim, e a aumentar o HDL, o colesterol bom. E isso não só equilibra os níveis de colesterol, mas também melhora a circulação sanguínea, essencial para a saúde do coração. Ao saborear chocolate amargo, você ajuda a melhorar a circulação do sangue, o que pode até aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso significa que consumir chocolate amargo não só apoia a saúde do coração, mas também pode ajudar a manter a mente clara. Com suas propriedades antioxidantes, o chocolate amargo combate inflamações e reduz o risco de doenças cardiovasculares. Portanto, quando você sentir vontade de algo doce, escolher chocolate amargo pode ser uma decisão saborosa e saudável para o seu sistema cardiovascular. Você já pensou sobre as 6 estações únicas da Índia? Enquanto muitos países têm as tradicionais 4 estações, a Índia reconhece mais 2. Além do verão, outono, inverno e primavera, o país tem a estação pré-monçônica de março a maio e a pós-monçônica de outubro a dezembro. Cada uma dessas 6 estações traz mudanças climáticas e significados culturais. O período pré-monçônico é caracterizado por temperaturas elevadas e raras tempestades, preparando a terra para as esperadas chuvas. Quando os monções começam, entra a estação pós-monçônica, trazendo brisas frescas e paisagens verdes. Essa diversidade de estações afeta a agricultura, festividades e a vida cotidiana, tornando o clima da Índia variado e dinâmico. Então, da próxima vez que você pensar nas estações, lembre-se de que a Índia oferece uma rica paleta que vai além das 4 tradicionais. Como essas diferenças moldam a cultura e a vida do seu povo? Você já se perguntou por que a Terra gira? A Terra está sempre girando em torno de seu eixo e leva cerca de 24 horas para completar uma volta. Essa rotação é a razão pela qual vemos o dia e a noite. A Lua, nosso vizinho celeste mais próximo, gira em torno da Terra e esse processo leva aproximadamente 27,3 dias. A atração gravitacional entre a Terra e a Lua cria fenômenos incríveis, como as marés. Mas por que tudo isso acontece? Tudo se resume às leis da física. A rotação da Terra está relacionada à forma como ela se formou há 4,5 bilhões de anos, com o momento angular residual da fusão de materiais. A órbita da Lua é mantida por um equilíbrio entre sua velocidade e a atração gravitacional da Terra. Esses movimentos nos lembram dos complexos mecanismos que atuam no universo. Não é incrível como esses corpos celestes interagem? Acredite ou não, o Everest não é a montanha mais alta. Embora o Everest tenha o título de montanha mais alta acima do nível do mar, com 8.848 metros, existe um concorrente surpreendente que muitas vezes passa despercebido: a montanha Mauna Kea, no Hawaii. A questão é que a maior parte da Mauna Kea está escondida sob as ondas do Oceano Pacífico, e quando medimos a altura desde sua base subaquática até o topo, ela atinge impressionantes 10.210 metros. Esse fato interessante faz da Mauna Kea a montanha mais alta da Terra, se considerarmos toda a sua estrutura. A parte submersa da Mauna Kea está ligada à atividade vulcânica, mostrando como as ilhas vulcânicas podem se elevar drasticamente do fundo do oceano até o topo.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre o Everest, lembre-se de que as montanhas escondem mais do que parece à primeira vista. Não é incrível como nosso planeta guarda segredos tão inesperados? Fato surpreendente sobre as opiniões de Nikola Tesla sobre o uísque. O grande inventor Nikola Tesla, conhecido por seus trabalhos revolucionários em eletricidade e magnetismo, tinha ideias inusitadas sobre saúde. Ele acreditava que o consumo diário de uísque poderia prolongar a vida e até ajudá-lo a viver até incríveis 150 anos. Tesla pensava que o consumo moderado de uísque trazia benefícios notáveis para a saúde, ajudando na digestão e promovendo o relaxamento. Em uma época em que muitos experimentavam com dietas e saúde, a crença de Tesla acrescentava um toque interessante à discussão. Sua mente inovadora não se limitava apenas à tecnologia, ele também refletia sobre nutrição. Embora agora saibamos que a moderação é fundamental, essa crença curiosa mostra como Tesla explorava a vida e a longevidade de diferentes maneiras, unindo ciência e filosofia pessoal de saúde. O que você acha? Um pouco de uísque pode melhorar nosso bem-estar? Você pode se surpreender. Vacas são mais perigosas que tubarões. Embora muitos temam os grandes predadores do oceano, as estatísticas revelam uma verdade surpreendente. Nos Estados Unidos, as vacas estão ligadas a cerca de 20 mortes por ano, muito mais do que os 53 ataques de tubarões, dos quais apenas um foi fatal. Você pode considerar as vacas como animais de fazenda pacíficos, mas elas podem ser inesperadamente perigosas. Muitos incidentes acontecem quando as pessoas se aproximam demais desses enormes seres. Seja uma vaca irritada ou assustada, seu tamanho e força podem causar acidentes graves. Em contraste, os tubarões, frequentemente retratados como vilões em filmes, são na verdade bastante raros quando se trata de ataques a humanos. Essa comparação destaca como a percepção do perigo pode ser enganosa. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um bife ou visitando uma fazenda, lembre-se de que é importante respeitar as vacas e manter uma distância segura. Prepare-se para se surpreender com os pássaros zumbis. Esse apelido assustador se refere a uma espécie incrível que desenvolveu uma habilidade única de caça, rastrear pequenos morcegos, quebrar seus crânios e comer seus cérebros. Essas aves pertencem ao gênero Corvus, que inclui corvos e gralhas, conhecidos por sua inteligência. Usando sua visão aguçada, elas avistam os morcegos pendurados nas árvores e atacam rapidamente. É impressionante como usam seus bicos afiados para quebrar os crânios dos morcegos, acessando o rico cérebro nutritivo dentro. Essa estratégia de caça única destaca não apenas sua capacidade de adaptação, mas também a complexidade das cadeias alimentares na natureza. Embora isso possa parecer horripilante, esse comportamento revela as dificuldades de sobrevivência na vida selvagem, onde cada refeição conta. Você já se perguntou como nossos amigos alados podem ter habilidades tão surpreendentes? E se eu te disser que Russell Crowe abriu mão de uma fortuna? Em uma reviravolta inesperada na história de Hollywood, o ator Russell Crowe decidiu não interpretar Aragorn na icônica trilogia O Senhor dos Anéis, o que poderia lhe render cerca de 100 milhões de dólares. Crowe achava que a Warner Brothers estava pressionando o diretor Peter Jackson na escolha dos atores, o que não o agradava. Ele sentia que Jackson já tinha um ator em mente e não queria interferir. Essa decisão mostra o compromisso de Crowe com a qualidade e não com o lucro rápido. Em vez de seguir o dinheiro, ele confiou na visão criativa de Jackson, o que levou à escolha de Viggo Mortensen para o papel de Aragorn, uma escolha que ficará marcada na história do cinema. A aposta de Crowe se provou certa de outra forma, mostrando que às vezes o importante não é apenas o dinheiro, mas também a arte do cinema. Você já se perguntou por que a Praia do Amor é especial? Este lugar incrível, escondido em uma cratera subaquática nas Ilhas Marietas, parece um paraíso secreto esperando para ser descoberto. Sua singularidade está no fato de que você só pode chegar lá nadando por um túnel subaquático. Ao sair do túnel, você é recebido por uma praia de areia branca, perfeitamente cercada por altas paredes de rocha que a protegem do mundo exterior. Esta joia escondida não é apenas visualmente impressionante, mas também revela maravilhas da natureza. A vida marinha vibrante circunda a costa, tornando um ótimo lugar para snorkel ou apenas para apreciar a beleza do oceano. Se você algum dia estiver no México, uma visita à Praia do Amor deve estar na sua lista. É uma experiência inesquecível, cheia de aventuras e surpresas.
Os dragões de Komodo podem se reproduzir sem parceiros? Esse processo incrível, conhecido como partenogênese, permite que as fêmeas de dragão de Komodo gerem filhotes sem a presença de machos. Isso é notável, pois é algo raro no reino animal. Quando uma fêmea de dragão de Komodo está sozinha, ela ainda pode colocar ovos que se desenvolvem em filhotes, geralmente do sexo masculino. A partenogênese ocorre quando os ovos da fêmea se desenvolvem sem fertilização, resultando em descendentes geneticamente relacionados. Isso pode ser uma vantagem para a sobrevivência em condições isoladas, onde os machos podem ser escassos. Na natureza, os dragões de Komodo são os maiores lagartos do mundo e são conhecidos por vagarem por suas ilhas nativas na Indonésia. A capacidade de se reproduzir por partenogênese garante a sobrevivência da espécie, mesmo quando as condições não são ideais para a reprodução tradicional. Embora as fêmeas ainda possam acasalar com machos, essa adaptação única lhes dá uma vantagem, mostrando a incrível diversidade de estratégias reprodutivas na natureza. Você consegue imaginar como é ser um ser que pode prosperar tanto com um parceiro quanto sem ele? Você pode se surpreender. Na Alemanha existem cerca de 25 mil castelos, muito mais do que os aproximadamente 13 mil restaurantes McDonald's no Zdeck, County Wee. Esses castelos variam de imponentes fortalezas medievais a deslumbrantes palácios renascentistas, refletindo a rica história e a diversidade arquitetônica do país. Um exemplo famoso é o castelo de Neuschwanstein, que atrai milhões de turistas com seu design de conto de fadas. No entanto, nem todos os castelos estão em perfeito estado. Muitos são ruínas misteriosas em meio a paisagens pitorescas que convidam à exploração e à imaginação. Além disso, muitos castelos foram lindamente restaurados e transformados em museus vibrantes, hotéis luxuosos ou locais únicos para eventos. Para aqueles que são apaixonados por história e arquitetura, a paisagem repleta de castelos é um verdadeiro tesouro esperando para ser explorado. O que acontece quando têxteis encontram tecnologias? Tecidos inteligentes transformam roupas tradicionais em equipamentos de alta tecnologia. Esses têxteis inovadores incorporam eletrônica diretamente no tecido, permitindo que interajam com o mundo digital de maneiras que antes só sonhávamos. Imagine usar uma camisa que pode monitorar seu pulso ou uma jaqueta que carrega seu celular enquanto você caminha. Equipados com sensores, baterias e até painéis solares, esses tecidos podem rastrear movimentos e mudanças no ambiente, tornando-os extremamente versáteis. Na área da saúde, os tecidos inteligentes permitem o monitoramento em tempo real dos pacientes, melhorando seu tratamento. Para atletas, eles podem acompanhar resultados e ajudar a otimizar os treinos. Até mesmo os militares estão interessados nesses têxteis, aprimorando uniformes para a segurança e a conscientização dos soldados. O potencial para a geração de energia também é impressionante. Alguns tecidos podem armazenar energia solar para alimentar pequenos dispositivos. À medida que a pesquisa avança, em breve poderemos ver tecidos inteligentes em roupas do dia a dia, revolucionando nossa percepção do que vestimos. Um fato interessante sobre as próteses dentárias de George Washington. Muitos acreditam que o primeiro presidente dos Estados Unidos usava dentes de madeira, mas na verdade é muito mais estranho e interessante. As próteses de Washington eram feitas de diversos materiais, incluindo marfim e presas de morsa. O uso desses materiais proporcionava a resistência e o conforto que os dentes de madeira nunca poderiam oferecer. Essa escolha inesperada reflete as práticas médicas do século XVIII, quando os cuidados dentários eram bastante primitivos. Washington, que sofreu com problemas dentários a vida toda, tinha vários conjuntos de próteses, cada um criado para melhorar sua capacidade de mastigar e seu conforto geral. Curiosamente, o uso de materiais de origem animal para próteses era bastante comum, mas hoje em dia, poucos poderiam imaginar que o líder da Revolução Americana dependia de fontes tão exóticas para suas necessidades dentárias. Então, da próxima vez que você pensar em Washington, lembre-se de que seu sorriso era sustentado por ossos e presas, e não por madeira. O que mais está escondido por trás de equívocos históricos? É verdade que as raias podem ser gigantes? Com certeza, o maior peixe de água doce já registrado é a raia de água doce gigante, que vive no rio Mekong, no sudeste asiático. Esse incrível ser pode crescer a tamanhos enormes. O maior exemplar registrado pesava cerca de 300 quilos, o que equivale a aproximadamente 661 libras. Imagine um peixe com cerca de 4 metros de comprimento
Isso é mais longo do que um carro médio. Essas raias se sentem à vontade nas águas turvas do Mekong, onde deslizam graciosamente pelo fundo do rio. Infelizmente, elas enfrentam ameaças como a perda de habitat e a pesca. Proteger esses majestosos animais é extremamente importante, pois eles desempenham um papel crucial no ecossistema do rio. Então, da próxima vez que você pensar em peixe, lembre-se de que sob a superfície nadam gigantes como a raia de água doce, explorando as profundezas do Mekong. Fatos incríveis sobre formigas explosivas. Algumas espécies de formigas desenvolveram um mecanismo único de autossacrifício, permitindo que elas literalmente explodam para proteger sua colônia. Quando enfrentam uma ameaça séria, como predadores, essas corajosas formigas se despedaçam, liberando uma substância pegajosa e tóxica. Essa substância age como uma cola, paralisando qualquer invasor que se aproxime demais, mostrando até onde esses insetos vão para o bem-estar de sua comunidade. Esse comportamento extremo demonstra sua dedicação à sobrevivência da colônia, pois o sacrifício de algumas pode salvar muitas. Imagine um pequeno guerreiro fazendo o maior sacrifício para proteger seu lar. Essa estratégia de sobrevivência incrível não só destaca as adaptações impressionantes da natureza, mas também revela as complexas estruturas sociais nas formigueiros. Quantas outras táticas surpreendentes de sobrevivência podemos encontrar no mundo animal? Difícil de acreditar, mas Jackie Chan também é uma estrela pop. Muitos conhecem Jackie Chan por suas incríveis habilidades em artes marciais e filmes emocionantes, mas ele também teve sucesso na indústria musical. Desde 1984, Chan lançou mais de 20 álbuns, mostrando seus talentos além das telas. Suas músicas energéticas muitas vezes misturam pop e música tradicional asiática, tornando-se populares entre os fãs de todo o continente. O mais interessante é que Jack não apenas se apresenta, ele canta em vários de seus filmes, adicionando um toque pessoal aos seus projetos. Com suas melodias cativantes e performances vibrantes, Jackie Chan prova que pode não só lutar, mas também cantar com a mesma habilidade. Sua trajetória musical reflete não apenas sua versatilidade como artista, mas também uma conexão profunda com o público. Você já ouviu suas músicas? Você sabia que os leões já viveram em todo o mundo? É difícil imaginar, mas os leões eram os grandes mamíferos mais amplamente distribuídos, com seu território se estendendo da Grã-Bretanha à Rússia e até mesmo à Califórnia. Milhares de anos atrás, essas criaturas majestosas podiam ser encontradas em diversos lugares da Europa e da Ásia. No entanto, há cerca de 12 mil anos, sua população começou a diminuir rapidamente. Essa redução foi em grande parte causada por mudanças climáticas, que alteraram seus habitats e reduziram a quantidade de presas. Junto com a atividade humana, como a caça e a destruição de habitats, o número de leões continuou a cair. Hoje, eles estão principalmente concentrados na África e em uma pequena área da Índia. Compreender essa história não só mostra a incrível adaptabilidade dos leões, mas também destaca a importância dos esforços de conservação para proteger suas populações e habitats restantes, porque permitimos que animais tão poderosos desaparecessem. Vamos explorar a magia da narrativa do filme Amnésia. O filme de Christopher Nolan, Amnésia, chamou a atenção do público por sua forma única de contar a história. Diferente dos filmes tradicionais que seguem uma linha do tempo linear, Amnésia apresenta a trama de forma reversa, mergulhando os espectadores na mente do protagonista, Leonard Shelby. Esse método reflete a confusão de Leonard, que sofre de perda de memória recente. Ao tentar juntar pistas sobre sua vida e desvendar o mistério do assassinato de sua esposa, os espectadores sentem a mesma desorientação que ele. Essa estrutura inovadora faz com que o público participe ativamente, tentando entender as peças soltas, como em um quebra-cabeça. Cada cena revela novos detalhes, mantendo todos em suspense. A técnica de Nolan não só cria tensão, mas também nos faz refletir sobre memória, identidade e realidade. A cada reviravolta da trama, Amnésia nos convida a reconsiderar o que sabemos e como interpretamos nossas próprias experiências. Você está pronto para mergulhar nessa emocionante jornada cinematográfica? Você pode se surpreender. A origem da palavra arena. O termo arena vem dos antigos anfiteatros romanos, onde as lutas de gladiadores atraíam grandes multidões. Nesses gigantescos edifícios, a área central, frequentemente chamada de arena, era coberta de areia. Essa areia, conhecida como arena,
Tinha uma função prática. Absorvia o sangue das batalhas brutais que aconteciam durante esses espetáculos emocionantes. Quando os gladiadores lutavam por glória e sobrevivência, a areia manchada de sangue se tornou um símbolo da emoção e da crueldade dos jogos. Com o tempo, a palavra arena ultrapassou esses anfiteatros e passou a designar qualquer lugar onde acontecem eventos, apresentações ou competições, desde estádios esportivos até salas de concerto. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra arena, pense em suas raízes dramáticas no mundo dos guerreiros e dos antigos espetáculos. É fascinante como uma única palavra pode carregar uma história tão rica. Você já pensou no incrível mundo das pulgas? Esses pequenos insetos surpreendem pela sua diversidade. Existem mais de 2.400 espécies no mundo. As pulgas são conhecidas pela sua incrível habilidade de pular, podendo saltar até 50 vezes o seu comprimento. Essa habilidade impressionante as ajuda a escapar de predadores e a se mover facilmente em diferentes ambientes, seja em uma cidade movimentada ou em uma floresta tranquila. As pulgas se adaptaram a viver em diversas condições, usando suas poderosas pernas para se deslocar de hospedeiro para hospedeiro, o que as torna sobreviventes bem-sucedidas. Sua capacidade de prosperar, até mesmo em áreas urbanas, mostra a criatividade da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma pulga, lembre-se de que essas pequenas criaturas não são apenas pragas, mas seres incríveis com adaptações únicas que as ajudam a prosperar na natureza. Você consegue imaginar quão longe elas podem pular? O tubarão goblin é uma criatura marinha fascinante, famosa por sua mandíbula retrátil única. Essa mandíbula pode se estender para frente, permitindo que o tubarão capture presas a uma boa distância. Imagine poder alcançar um lanche sem se aproximar dele. É assim que o tubarão goblin caça. Ele é perfeitamente adaptado para pegar peixes e lulas que passam por perto. Quando uma potencial presa se aproxima demais, a mandíbula do tubarão goblin dispara para frente, quase como uma funda, surpreendendo a vítima desavisada. Essa maneira incomum de caçar mostra não apenas a eficácia do tubarão goblin, mas também como a natureza cria adaptações incríveis para sobreviver nas misteriosas profundezas do oceano. Você já ouviu falar de outros animais com habilidades de caça tão únicas? Difícil de acreditar, mas este predador é um herói silencioso. A figura esguia e o olhar atento do piton cinza oriental podem parecer surpreendentes, mas essa impressionante cobra desempenha um papel importante em seu ecossistema. Como um caçador silencioso, ela ajuda a manter o equilíbrio natural, controlando a população de rãs, lagartos e pequenos pássaros. Quando esses seres se reproduzem sem controle, podem rapidamente superlotar seu habitat, levando à diminuição da vegetação e de outras espécies animais. Ao se alimentar desses animais, o piton cinza oriental garante a estabilidade de suas populações, permitindo que todo o ecossistema prospere. Esse fascinante predador utiliza a furtividade e a paciência, muitas vezes permanecendo imóvel por horas antes de atacar. Sua presença é essencial, mostrando como até os animais mais discretos podem desempenhar um papel importante na manutenção da harmonia na natureza. Não é incrível como tudo está interconectado na vida? Você sabia que os cítricos salvaram os marinheiros do escorbuto? No século XVIII, o médico escocês James Lind fez uma descoberta que mudou a história marítima para sempre. Antes de suas pesquisas, o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, devastava as tripulações em longas viagens, e alguns navios perdiam até 90% de seus marinheiros por causa dessa doença mortal. Lind realizou experimentos com marinheiros, dividindo-os em grupos e dando a cada grupo dietas diferentes. Os marinheiros que consumiram cítricos, como limões e laranjas, mostraram uma recuperação surpreendente, provando que essas frutas previnem efetivamente o escorbuto. Essa descoberta levou a Marinha Britânica a fornecer limões e limas aos marinheiros, o que reduziu significativamente o número de mortes por escorbuto. Graças ao trabalho de Lind, os marinheiros ficaram não apenas mais saudáveis, mas também puderam navegar por mais tempo, realizando viagens mais seguras pelos mares. Não é incrível como uma fruta simples pode fazer tanta diferença? Descubra o que realmente impulsiona a história do selfie. O primeiro selfie foi tirado em 1839 por um homem chamado Robert Cornelius. Imagine só, para capturar sua imagem, ele teve que montar uma câmera complicada e ficar completamente parado por mais de 1 minuto. Isso não foi fácil, considerando a tecnologia da época. Em vez de fotos rápidas como as que tiramos hoje com nossos smartphones,
Cornelius enfrentou dificuldades que tornavam quase impossível tirar várias fotos. Sua paciência e criatividade resultaram em um retrato que deu início à fotografia de autorretratos. Com o tempo, os selfies se tornaram incrivelmente populares, evoluindo de longas exposições e câmeras pesadas para a satisfação instantânea das fotos digitais em nossos dispositivos. Então, da próxima vez que você tirar um selfie, lembre-se de Cornelius e do esforço por trás daquela primeira imagem icônica. Acredite ou não, mas o Burger King tem sauna. Essa abordagem inusitada ao fast food pode ser encontrada em Helsinki, na Finlândia, onde a famosa rede oferece uma experiência surpreendente: comer na sauna. Imagine saborear um delicioso Whopper enquanto sente o calor do vapor ao seu redor, com uma toalha nos ombros. Não é apenas uma refeição, é uma verdadeira aventura sensorial. A sauna traz aconchego à sua refeição, criando uma atmosfera relaxante que raramente se vê no mundo do fast food. Os clientes comentam que o atendimento personalizado melhora a experiência, transformando um lanche rápido em um momento de conforto. Isso reflete uma tendência maior na Finlândia, onde as saunas têm um papel importante na cultura e na vida social. Ao combinar essas duas atividades agradáveis, o Burger King realmente muda nossa percepção sobre fast food. Então, da próxima vez que você quiser um hambúrguer, que tal experimentá-lo na sauna? É uma maneira rápida de escapar da rotina. Você ficará impressionado com o brilho de Encélado. Esta intrigante lua de Saturno reflete incríveis 90% da luz solar que atinge sua superfície. Imagine-se em um cenário nevado, onde quase toda a luz é refletida de volta. Com sua superfície gelada, Encélado brilha intensamente na escuridão do espaço. Essa capacidade de refletir luz é chamada de alto-albedo, permitindo que os cientistas o estudem em detalhes à distância. Encélado não é apenas uma bela casca. Sua superfície congelada esconde um oceano que pode ter condições para a vida. Geysers que, expelindo vapor d'água e substâncias orgânicas do Polo Sul, oferecem pistas intrigantes. Esses jatos despertam o interesse dos astrobiologistas, que buscam entender o potencial de vida fora da Terra. A combinação de sua superfície refletiva e atividade geológica faz de Encélado um alvo prioritário para pesquisas em nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você pensar nas maravilhas do espaço, lembre-se desta lua deslumbrante e de sua magnífica superfície gelada. Você sabia que os guarda-chuvas eram apenas para mulheres? Esse fato surpreendente destaca um aspecto interessante da história. Nos séculos XVIII e XIX, os guarda-chuvas eram principalmente associados à moda feminina. Embora hoje os vejamos como itens do dia a dia para nos proteger da chuva ou do sol, sua finalidade original era mais voltada para o estilo do que para a praticidade. As mulheres os usavam não só para se proteger do mau tempo, mas também para realçar seu estilo. Os homens começaram a usar guarda-chuvas mais tarde, muitas vezes os considerando um acessório feminino. Somente no século XIX é que os guarda-chuvas se tornaram populares entre os homens, especialmente com o surgimento de modelos mais resistentes. Hoje, os guarda-chuvas são itens universais, encontrados em quase todas as bolsas ou carros. Mas é interessante pensar que um objeto tão comum teve uma história de gênero tão distinta. Como foi que um item tão simples passou por tantas mudanças?